Oi, gente, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu sou a Ju aqui da Ju Quem Fez. Sejam muito bem-vindos ao canal. E nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a fazer essa peça linda, que é o porta-vinho de Nápoles, criado em parceria com as nossas parceiras da Fio a Fio Store. Tô muito animada de mostrar essa peça pra vocês. Nessa aula eu vou ensinar vocês a fazer essa peça aqui, o porta-vinho, fazer a aplicação dessa alça maravilhosa. E nesse tutorial eu usei o kit de porta-vinho da Fio a Fio, que é composto, ó, pela base de MDF, olha que bonito que fica. Mas essa alça que linda que as meninas desenvolveram, que é exclusiva da Fio a Fio. Até botei um vinho aqui pra vocês verem como é que fica bem legal, né? Quando eu fazia encomenda, gente, porta-vinho foi uma das peças que eu mais vendi e hoje em dia é uma das peças que eu mais presentei, o pessoal ama, então vale muito a pena aprender esse tipo de peça e incluir no seu catálogo. Para quem preferir, eu também vou explicar como fazer assim a base de MDF, tem um tutorial aqui no canal ensinando. E para quem quiser adquirir esse kit maravilhoso da Fio a Fio, é o kit de Nápoles, tem disponível com as meninas, então eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas as informações de como entrar em contato com elas para adquirir também. Preparamos essa peça com muito carinho para vocês, espero que vocês gostem. E quando fizer, marca a gente lá no Instagram que eu vou amar ver e compartilhar o seu trabalho. Vou deixar o Instagram das meninas aqui, o meu também. Sigam a gente e compartilhem o trabalho de vocês com a gente, que a gente vai amar ver. Se você gostar desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Bora lá para nossa aula! Bom, pessoal, então vamos aos materiais para fazer o nosso porta-vinho. Primeira coisa que vocês vão precisar é do kit de porta-vinho da Fio a Fio. Ele vem com a base de MDF. Vou tirar aqui do saquinho para vocês verem melhor. Essa base, gente, ela vem revestida, olha, com revestimento que tem uma textura, fica muito legal. E aqui atrás ela é assim, ela é feita com corte a laser, o material é muito legal e aqui tem os furinhos pra gente colocar o crochê. Vou ensinar todo o passo a passo para vocês. Além disso, o kit vem com essa alça aqui para porta-vinho. Essa alça as meninas me contaram que é feita em couro sintético Montana, que é um couro sintético de alta qualidade. Olha que bonito que fica, parece couro mesmo. É muito legal. E vem com essas argolas aqui pra gente fazer a aplicação. Esse tipo de alça é muito prático para porta-vinho, porque a gente já aplica ela direto na peça com um crochê. Então é muito prático, você não tem uma aplicação depois, sabe? É bem bacana e tem um tamanho perfeito para a garrafa entrar aqui e a pessoa conseguir segurar tranquilamente. A gente vai usar o kit. Caso você queira fazer a peça inteira em crochê, não queira usar a base de MDF, não tem problema. Tem um tutorial aqui no canal em que eu ensino a fazer a base em crochê de ponto baixo centrado, que vai funcionar perfeitamente para essa peça também. Então eu vou deixar esse tutorial linkado aqui em cima nos cards. Você dá uma olhadinha, faz a sua base com 3 carreiras pelo menos, que já vai dar o tamanho que a gente precisa aqui para caber certinho a garrafa de vinho, tá bem? Sobre informações mais técnicas sobre essa base, sobre esse kit, essa alça aqui de tamanho, ela tem 38 centímetros sem contar com as argolas, tá? As argolas que é com aproximadamente 2 centímetros cada uma. E aqui a base, a gente tem 8 centímetros de diâmetro. Quando a gente contorna essa base com o crochê, olha só, vai ficar com essa carinha aqui e ela vai ficar com aproximadamente 10 centímetros de diâmetro. Nossa peça final aqui, a parte do crochê, vai ficar com aproximadamente 23 centímetros de altura. Esse daqui é um tamanho padrão, ideal para uma garrafa de vinho. As garrafas de vinho, a maioria delas tem um tamanho bem padronizado. Então, esse tamanho aqui já vai ficar perfeito para você fazer e colocar aí à venda na sua loja, aceitar encomendas tranquilamente. Sobre peso final da peça, aqui eu estou usando um fio de malha premium, que é 100% poliéster, então ele é um pouco mais leve. De peso final, juntando a alça mais a basezinha de MDF, essa peça fica com aproximadamente 355 gramas. Sendo que desse peso, aproximadamente 300 gramas é de fio de malha, tá? Para essa base aqui, eu tenho uma recomendação de espessura de fio para vocês, porque cada furinho desse corresponde a um ponto de crochê. Então é importante que o seu ponto fique proporcional, que o fio fique proporcional ao ponto.
Por isso, para essa receita, eu recomendo que você use um fio que tenha espessura entre 3 centímetros até 3,5 cm, 3,6, ou como o pessoal fala, 30 milímetros, 36 milímetros, porque assim vai ficar um tamanho ideal de fio para essa base, tá? Para esse fio, eu vou estar usando uma agulha de 8 milímetros, o que eu estou usando tem 33 milímetros de espessura. E para essa receita especificamente, vai ser fundamental que você tenha uma agulhinha de crochê menor, porque é com ela que a gente vai puxar o fio por entre esses pontinhos. A sua agulha de crochê precisa ser compatível com o seu fio, para a gente fazer os pontos, mas para começar a base, você vai precisar de uma agulha de crochê que consiga passar, ó, por esses buraquinhos. Isso é fundamental, tá? Então aqui eu tenho duas, uma de 4 milímetros, uma de 3, as duas funcionam. Separa aí o que for importante pra você. Só isso que a gente vai precisar, separa uma tesoura também e bora lá pra nossa receita. Pra começar, eu vou explicar pra vocês que ponto é esse que a gente usa nessa peça. Aqui a gente vai usar o ponto baixo alongado, pegando na alcinha de trás. Eu vou mostrar todo o passo a passo pra vocês. E agora a gente vai iniciar pela base. Iniciando aqui a nossa base, a primeira coisa que é importante que o lado que você quer que fique para fora da sua base, fique virado para você. Então aqui onde tem a textura branca, eu quero que fique para fora, desse jeitinho. Então vou botar virado para mim. Aqui a gente vai pegar a agulhinha menor para conseguir introduzir dentro dos buraquinhos. Separa o seu fio e a primeira coisa que a gente vai fazer é contornar essa base com pontos baixíssimos. Dessa forma a gente consegue dar esse acabamento aqui e os buraquinhos não ficam aparecendo. Para fazer isso, a gente vai pegar o nosso fio. É importante deixar uma ponta, então puxar ele, ó, mais aqui do meio, porque essa ponta é fundamental para o arremate da carreira, tá? Então laça o fio com calma e traz aqui para dentro do buraquinho. Como o fio é bem mais grosso que a agulha, né, eles não são compatíveis, pode escapulir, então vai com calma, sem pressa, pra gente fazer bem direitinho. Deixa essa ponta aqui de lado, porque a gente vai precisar dela no final. E a partir daqui a gente vai introduzindo a agulha, um ponto de cada vez, laçando o fio aqui por dentro, fazendo pontos baixíssimos. Então, ó, movimento de ponto baixíssimo. Muito importante nessa fase aqui, como essa agulha é muito menorzinha, tem que tomar cuidado para o ponto não ficar repuxado. Então a gente vai com calma, laçando o fio, traz para cá, dá aquela alturinha, passa aqui por dentro, sempre dando essa alturinha para não ficar repuxado, tá? Então contorna a peça toda com pontos baixíssimos. Cada buraquinho. Por isso que é importante o fio ser de uma espessura compatível aos buraquinhos, tá? Então faz bem soltinho aí o máximo que você conseguir. Vamos até o final da carreira assim. Vai ficando com essa carinha. Quando chegar nesse momento aqui, que só vai faltar um buraquinho para finalizar a carreira, é aqui que está o grande segredo do acabamento. Você vai introduzir a sua agulha e em vez de laçar o fio que está vindo do rolo, você vai laçar aquela ponta que a gente deixou. Então vem aqui, laça essa pontinha. A gente vem com calma, trazendo ela. Laçou. Você vai trazer essa ponta para dentro da laçadinha e puxar o fio até o final, soltando ele, desse jeitinho. Aqui a gente vai simular um acabamento invisível para dar sequência às nossas carreiras. Então, olha só, você vai localizar a próxima correntinha, que foi a primeira da carreira, vai introduzir a sua agulhinha menor dessa forma, pegando essa correntinha toda, ó, desse jeitinho, vai laçar o fio, passar aqui por dentro, e aqui a gente já simulou a alcinha de cima, certo? O que a gente está buscando é simular uma correntinha igual a essa, para que essa peça fique toda uniforme. Então a correntinha tem a parte de cima, a parte de baixo, já simulamos a de cima. Agora a gente precisa fazer esse movimento aqui para simular a de baixo. Então eu vou introduzir a minha agulha, ó, aqui por trás da peça, saindo no centro dessa correntinha de onde está vindo o fio. Venho aqui por trás, introduzo a minha agulha, saindo bem no centro, laço o fio e passo aqui para trás. Com calma, passei o fio e olha o que aconteceu. A gente simulou uma correntinha aqui, agora a peça está toda completa e uniforme.
Já fizemos o começo aqui da nossa peça e agora a gente vai dar sequência. Pode ser com essa agulha, eu tô usando a 3 aqui, você pode pegar a 4 agora, mas pode fazer com a 3 também. A gente vai introduzindo a agulha aqui, ó, no centro dessas correntinhas. A partir de agora, essa carreira vai ser de pontos baixos, a gente vai contornar a peça toda. E percebam, como é uma base circular, a gente não precisa colocar aumentos, tá? Então, é um ponto baixo para cada buraquinho desse. A gente vai introduzir a agulha aqui, recomendo que seja no ponto seguinte de onde está vindo o fio. Esse pedacinho de fio que tá sobrando, a gente sempre vai deixar aqui do lado para já ir arrematando ele com esse fio. Então, eu laço o fio que está vindo do rolo, puxo aqui para fora, ó, ele vai sair no centro da correntinha. Já deixo esse fio que tá solto para arrematar aqui dentro do ponto e posso laçar fazendo o movimento de ponto baixo. Lembrando de deixar bem soltinho porque a gente tá com uma agulha menor. Fiz o ponto baixo e dou sequência. Introduzo a agulha no centro da próxima correntinha, passo o fio por cima desse fio que está solto, que estamos arrematando, e puxo o fio, dando aquela alturinha sempre, para fechar o ponto e laçar o ponto baixo. Dessa forma. Assim a gente cria esse detalhe aqui super bonito e a peça fica bem fechadinha. Então a gente vai dar sequência até o final da carreira, pegando dessa forma, com muita calma, sempre dando essa alturinha, já arrematando o fio. Ó, vai com calma, porque o fio escorrega, não tem problema. Vem aqui no próximo. E assim a gente vai até o final da carreira. Vai ficando desse jeitinho aqui. Chegando aqui no final da carreira, já contornamos ela toda. Só falta aqui uma correntinha para finalizar. Então, eu venho aqui, vou fazer o último pontinho. E agora, nós vamos fazer o fechamento de carreira. Nesse fechamento de carreira, a gente já vai iniciar a subida aqui do nosso porta-vinho, como se fosse um cesto comprido. Para isso, a gente vai aumentar essa laçadinha aqui, que estava na agulha. Vamos localizar a primeira correntinha, o primeiro pontinho de base da carreira. Para quem não sabe, ponto de base é essa correntinha aqui que fica em cima dos pontos. Vou pegar essa correntinha, ó, de dentro da peça, tá vendo? Aqui a parte de dentro, saindo com a agulha para fora. Pego apenas essa correntinha, vou passar essa alcinha dentro da agulha e trazer aqui para trás. E puxo para ajustar. Aqui é importante que essa alcinha que a gente criou fique mais ou menos do tamanho dos outros pontinhos de base, tá? Depois disso, a gente vai localizar a correntinha de onde está vindo o nosso fio. E aqui por cima, a gente vai passar a agulha saindo no centro dessa correntinha. Mas aqui é importante pegar esses tracinhos, ó, tá vendo? Que ficam esses tracinhos atrás do ponto. É importante pegar ele também. Então, a gente vai introduzir assim a agulha, ó, pegando o tracinho e a alcinha de cima do ponto, saindo aqui no centro. Depois disso, a gente vai pegar essa alcinha que estava esperando, colocar dentro da agulha e trazer aqui para trás, puxando ela. Puxou essa alcinha, você pode ajustar e olha só o que vai acontecer. Aqui a gente simulou uma correntinha, tá vendo? Então o acabamento vai ficar perfeito para fazer a subida dessa peça. Agora a gente já pode trocar a agulha, pegar a agulha que você vai usar na peça toda. E o que a gente vai fazer é, vamos localizar a correntinha que está logo depois de onde está vindo essa alcinha. Então, ó, essa alcinha aqui, gente, é importante que vocês deixem um tamanho suficiente para a agulha passar, tá? Ela não pode estar muito apertada. Essa alcinha tá aqui, a gente vem no próximo e introduz a agulha aqui no centro. A gente, a partir de agora, vai introduzir a agulha aqui no centro dessas correntinhas, tá? Para fazer a subida. Vou introduzir a agulha aqui no centro e o ideal, como eu disse, é pegar esses tracinhos aqui de trás do ponto. Isso vai dar mais firmeza para a peça. Então, eu venho aqui com calma e pego essa alcinha junto. Nesse primeiro pontinho, a gente vai botar essa alcinha dentro da agulha também para arrematar ele e ele não ficar solto. Então, coloquei aqui dentro, vou laçar meu fio
e passar esse fio aqui por dentro de todo mundo junto. Aqui a gente vai com calma. Ó, se o fio quiser escapulir, a gente empurra ele de volta, não tem problema. Prontinho, vai ficar assim, essas alcinhas aqui, uma laçadinha, e agora a gente vai trabalhar a carreira toda em ponto baixo. Então é só laçar meu fio que eu fiz o primeiro ponto baixo da carreira, certo? Na sequência a gente vai introduzindo a agulha sempre no centro do pontinho, saindo aqui pegando a alcinha de trás junto. Então ficam duas laçadinhas aqui, ó, sendo pegas pela agulha. Laçou o fio, traz aqui pra frente, dá aquela alturinha e fecha o movimento de ponto baixo. Ó, aqui a gente tá criando a nossa primeira carreira de subida em ponto baixo. E o legal dessa técnica é que a gente vai ficar com esse detalhe aqui, ó. Aqui na peça dá pra ver. A gente vai ficar com esse detalhe aqui de tracinhos na subida, que fica bem bonito. Por isso a gente pega dessa forma. Então, o resto da carreira toda é assim. Introduz a agulha aqui no centro da correntinha, saindo lá atrás, pegando o tracinho junto, o tracinho que fica atrás do ponto. Fazendo pontos baixos, dando sempre essa alturinha, tá? Então, vamos trabalhar em ponto baixo até o final da carreira. Vai ficar mais ou menos com essa carinha aqui. E aqui, gente, percebam que a nossa carreira ela já vai subindo de altura. Agora os pontos estão virados para cima, eles vão crescer nesse sentido. Tá bem? Então já vai moldando eles também para ficar tudo certinho. Olha só, chegando aqui no final da carreira, vamos fazer o último pontinho juntas. Sua carreira vai ficar mais ou menos assim. Aqui no último pontinho, a gente faz a mesma coisa e dá aquela alturinha para fechar o ponto baixo. Agora a gente vai fazer um fechamento de carreira. Nesse trabalho a gente vai ter alguns fechamentos de carreira. Por quê? No ponto baixo alongado, para quem não conhece, a gente sobrepõe uma carreira de pontos baixos em cima da outra. O que isso quer dizer? Que aqui na segunda carreira eu vou fazer uma outra carreira de ponto baixo, só que vai ser o alongado. E no alongado a gente introduz a agulha na carreira de baixo. Por isso ele fica com essa laçada longa, vocês vão entender. Então, para isso, para iniciar esse ponto baixo alongado, a gente vai aumentar a laçadinha que está aqui na agulha. Vamos localizar o primeiro pontinho de base da carreira, essa primeira correntinha aqui que fica em cima do ponto. Ó, introduz a agulha pegando apenas ela e vamos passar essa laçadinha aqui dentro da agulha, puxando lá para trás. Puxou lá para trás, ajustou. Agora a gente vai puxar o fio que tá vindo do rolo para diminuir um pouco essa laçadinha, porque ela não precisa ficar tão comprida. Ela tem que ficar só um tamanho suficiente para sua agulha passar aqui dentro. Pois bem, nessa próxima carreira a gente vai fazer o ponto alto alongado. Então, no total da nossa peça vão ser 8 carreiras de ponto alto alongado, sendo que isso dá 16 carreiras no total. Ó, para fazer o ponto baixo alongado, aqui no fechamento a gente vai introduzir a agulha no pezinho do ponto, exatamente do ponto que tá aqui na reta, ó, desse tracinho que a gente criou. Então eu vou introduzir minha agulha aqui no pezinho desse ponto, aqui vai ser no pezinho. Vou deixar a salsinha me esperando, vou laçar o fio que tá vindo do rolo e trazer aqui pra frente. Consegui trazer, ajeito o trabalho. Trouxe a salsinha pra cá, eu vou dar uma altura até que ela alcance aqui a outra carreira. Para ela dar altura para essa segunda carreira que a gente está construindo. Vou botar a alcinha que estava esperando do fechamento de carreira dentro da minha agulha. Então, ó, coloco a alcinha dentro da minha agulha e vou laçar, fechando o movimento de ponto baixo. Aqui a gente fez o primeiro ponto baixo alongado da carreira. Para dar sequência, a gente vai continuar introduzindo a agulha no pezinho dos pontos. Nessa primeira sequência aqui fica mais apertadinho. A gente vai introduzir a agulha aqui no pezinho do ponto e vai laçar com o movimento de ponto baixo alongado. Olha só o que acontece. A laçada fica bem compridona, tá vendo a diferença de altura? Esse aqui é um ponto baixo normal, esse é o ponto baixo alongado. Então, como eu disse para vocês, o ponto baixo alongado se sobrepõe à carreira de baixo. Ele passa por cima da carreira de baixo para dar esse efeito.
Então, a gente vai dar sequência pegando sempre no pezinho do ponto, até o final da carreira, fazendo o movimento de ponto baixo normal. Conforme a gente vai fazendo essa peça, vai ficando mais fácil ainda. Então, vamos com calma. Ó, introduz aqui bem no pezinho do ponto, laça o fio, dá uma alturona aqui, né, pra dar o ponto baixo alongado. Se achar que precisa, ajeita, né, a laçadinha pra ficar tudo assim bem certinho. Então, vamos até o final da carreira assim. Ó, chegando aqui no final da carreira, vai ficar mais ou menos com essa carinha aqui. A gente vai fazer o último pontinho juntos. Dei a alturinha. E a gente vai fechar para dar sequência. Vocês entenderam agora por que que eu disse que a gente vai precisar, no total, fazer 16 carreiras? Porque cada gominho desse aqui, na verdade, são 2 carreiras. Uma de ponto baixo alongado por cima de uma de ponto baixo padrão. Então, no total, vão ser 8 gominhos desse. Mas como, então, que a gente deixa esse detalhe aqui, que dá todo um toque especial para a peça? Da seguinte forma. Agora é a hora que vem o outro fechamento de carreira dessa peça. Para ele, a gente vai aumentar a laçadinha, que está vindo da agulha aqui. Vamos, mais uma vez, localizar o pontinho de base da carreira. Introduzir a agulha, ó, de dentro da peça para fora. Vamos passar essa alcinha aqui para dentro e puxá-la para trás. Nesse fechamento, a gente também vai puxar o fio que está vindo do rolo para diminuir essa laçada. Ó, o importante é só a agulha passar aqui dentro. E nesse fechamento aqui, a gente vai justamente criar esse efeito. Para fazer esse efeito, a gente tem que introduzir os pontos pegando na alcinha de trás. Ó, a alcinha de trás é essa aqui. Do pontinho de base, a alcinha da frente, a alcinha de trás. A gente vai introduzir a agulha assim, ó. Mirando no centro da correntinha, saindo apenas na de trás. Como vocês podem perceber, aqui no fechamento de carreira, a gente não tem essa alcinha de trás agora. Então, por isso, o primeiro ponto da carreira vai ser feito sempre aqui, no ponto seguinte, tá? Onde tem uma correntinha completa. Introduziu a agulha, laçou o fio que tá vindo do rolo. Aqui a gente vai dar a altura de um ponto baixo e vamos colocar essa alcinha dentro da agulha, a alcinha do fechamento de carreira, para fechar. Laçou o fio, passou aqui por dentro, fez o movimento de ponto baixo. Agora a gente segue a carreira toda fazendo ponto baixo, pegando aqui, ó, apenas na alcinha de trás desses pontos, fazendo ponto baixo. Então, eu introduzo aqui no centro, pego a alcinha de trás e faço o ponto baixo. A gente vai ficar com essa carinha aqui e vamos fazendo isso até o final da carreira. Ó, só isso, pontinho baixo pegando na alcinha de trás. Chegando aqui no final da carreira, vocês vão reparar que essa carreira ela fica meio repuxada para dentro. Mas a gente vai corrigir isso na próxima. Isso é por conta da diferença de volume. Então, na próxima carreira, quando a gente fizer o ponto baixo alongado, esse volume vai se equilibrar, vai ficar tudo certinho. Então, olha só, aqui no final da carreira, a gente tem que se atentar para o seguinte. Faltam 2 pontinhos, vou fazer o meu pontinho aqui. E no último, a gente só tem aquela alcinha que a gente puxou, lembra? Então, para deixar esse efeito aqui completo, a gente precisa abrir um pouquinho essa laçadinha. Se você vier aqui com uma agulha menor e abrir, você vai ver que essa alcinha ela é dupla, porque quando a gente passa ela no fechamento de carreira, é o fio dobrado. Então, por isso, eu vou introduzir a minha agulha pegando apenas uma alcinha dessas, ó, a de trás, para deixar essa daqui na frente. E aí eu coloco o meu último ponto baixo da carreira aqui. Prontinho, finalizamos a carreira. A próxima carreira, então, vai ser de ponto baixo alongado. Vou repetir o fechamento com vocês. Lembrando, então, que para essa peça nós temos 2 fechamentos de carreira. Um para quando a gente vai iniciar a carreira de ponto baixo alongado e o outro para quando a gente vai iniciar a carreira de ponto baixo padrão. Então, agora, próximo é ponto baixo alongado, vou aumentar a laçadinha. Encontro aqui o meu ponto de base, o primeiro da carreira, e introduzo a agulha de dentro para fora da peça, pegando apenas a correntinha, e passo a minha alcinha dentro da agulha, trazendo lá para trás. Puxou para ajustar. Aqui a gente pode diminuir um pouquinho essa laçadinha, deixa ela aí mais curtinha. E agora a gente vai localizar exatamente o pontinho, ó, que está na reta do fechamento de carreira, e vamos introduzir a agulha aqui no pezinho dele.
Fez isso, deixa essa alcinha esperando, laça o fio que tá vindo do rolo, traz aqui pra frente, dá aquela alturinha até alcançar essa laçada. Você pode puxar o fio que tá vindo do rolo pra ajustar. E a gente laça fechando todo mundo junto com o ponto baixo alongado. Tá vendo? O ponto baixo ele some, porque essa carreira aqui sobrepõe. Assim a gente vai até o final da carreira, pegando bem no pezinho do ponto. Se quiser ajustar aqui o ponto pode também, não tem problema. A gente vai, ó, crescendo assim. Muito importante você pegar aqui no pezinho do ponto sem passar por cima desses tracinhos, porque eles que são o detalhe da peça. A gente quer deixar eles aqui intactos para dar esse efeito. Então a gente vem aqui pegando no pezinho do ponto. Introduz, laçou o fio, dá aquela alturinha e fecha todo mundo junto. Só isso, a nossa carreira de pontos altos alongados. A gente vai trabalhar assim, então, como eu disse, por 8 carreiras desses gominhos, ou seja, 12 carreiras no total, sempre duplinhas de ponto baixo mais ponto baixo alongado por cima, desse jeitinho. Eu vou até o final dessa carreira para repetir mais uma vez o fechamento da carreira de ponto baixo, só para a gente não ter dúvida sobre isso. Chegando aqui ao final da carreira, a gente vai ficando com essa carinha. Vou fazer o último pontinho com vocês, pegando sempre no pezinho do ponto. E agora o fechamento de carreira para iniciar mais uma carreira de ponto baixo. Aumento a laçadinha, localiza o primeiro pontinho de base da carreira, passou a alcinha aqui para dentro e traz lá para trás. Puxou para ajustar. Aqui, então, lembrando, essa é a carreira em que a gente trabalha pontos baixos pegando na alcinha de trás, para dar esse efeito aqui entre as carreiras. Para isso, a gente sempre vai pegar no pontinho seguinte ao tracinho que a gente formou, para que fique bem certinho. Então, eu introduzo a minha agulha aqui. No fechamento, eu laço meu fio, coloco essa alcinha dentro da agulha, laço e fecho todo mundo junto com um movimento aqui de ponto baixo. E assim a gente trabalha ponto baixo até o final da carreira. Desse jeitinho. Na próxima carreira, então, vai ser ponto baixo alongado até a gente chegar na altura necessária. Como eu falei para vocês, a nossa peça no total fica com aproximadamente 10 centímetros de diâmetro por 23 centímetros de altura. Então, se o fio que você estiver usando for mais fino que esse, provavelmente você vai precisar fazer mais carreiras para chegar nessa altura. Para o porta-vinho, é muito importante chegar no mínimo em 23 centímetros, porque você precisa acomodar uma garrafa aqui, e esse é mais ou menos o tamanho padrão para a garrafa ficar só sobrando o topinho aqui do gargalo, tá bem? Então, se o seu fio for mais fino, faça mais carreiras dessa forma que eu te ensinei. Eu vou crescer um pouquinho mais aqui a minha peça e vou ensinar para vocês como fazer a aplicação da nossa alça. Lembrando que a alça a gente aplica direto com um crochê e na última carreira da peça. Na última carreira, mesmo pegando aqui o ponto baixo alongado, tá? Então faz aí até a 7ª carreira, faz o seu pontinho baixo também pra gente fazer a última juntas aplicando a alça. Bem, pessoal, fiz aqui mais algumas carreiras para conseguir ilustrar melhor para vocês. Vocês vão fazer até a 7ª, pelo menos, e essa última carreira aqui de pontos baixos padrão. Agora a gente vai iniciar a nossa última carreira de ponto baixo alongado da peça. Eu tô fazendo mais curtinha porque o resto é repetição. Então, vamos fazer a última carreira de ponto baixo alongado. É nela que a gente vai fazer a aplicação da nossa alça. Então, vamos lá. Já separa a sua alça aí. Deixar aqui do ladinho. Vamos iniciar fazendo 3 pontos baixos, alongados. Eu recomendo que você faça um pouquinho de ponto para depois aplicar a peça, assim fica mais firme, tá? Então, ó, vamos introduzir a agulha aqui, no primeiro pontinho de base, passar a laçadinha aqui dentro para o fechamento de carreira. Opa, aqui eu tinha esquecido de fazer o último ponto. Ó, o último ponto aqui da carreira, vou introduzir a agulha aqui no centro dessas laçadinhas, pegar apenas uma, para fazer o último ponto baixo. Prontinho.
Agora a gente aumenta a laçadinha, vem aqui no primeiro pontinho de base da carreira, introduz a alcinha aqui dentro e passa lá pra trás. Puxou pra ajustar, tá grande a laçada, a gente puxa um pouquinho o fio que tá vindo do rolo pra ajustar e vamos iniciar a carreira de ponto baixo alongado. Localizo aqui o pontinho que tá exatamente na reta do meu fechamento, introduzo a agulha no pezinho dele, deixo a alcinha esperando. Laço o fio que tá vindo do rolo, trago aqui pra frente e dou uma alturinha até alcançar essa alcinha. Laço o fio e passo aqui por dentro de todo mundo, fechando o ponto baixo alongado. Vou laçar o fio aqui no próximo ponto, fechar o ponto baixo alongado. Ficou até um pouquinho grande demais a laçada, vou diminuir aqui. E vou fazer no total 3 pontinhos para iniciar a aplicação da minha alça, tá? Faz aí pelo menos uns 3 também. 3 pontinhos. Agora é a hora que a gente vai começar a aplicar a nossa alça. Para que ela fique desse jeitinho aqui, a gente vai precisar iniciar a aplicação dela assim, ó, apoiando ela de cabeça para baixo. Então eu vou pegar o avesso dela, certo? Vou colocar virado para mim e ela apontando para baixo. Então, ó, aqui a minha argolinha que vai ficar voltada para cima da peça. Para iniciar, a gente vai introduzir a agulha aqui no próximo pontinho. Então, ó, fazendo o mesmo movimento. Aqui na basezinha do ponto, mas como essa argola vai estar por cima, a gente vai passar a agulha primeiro por dentro da argola, desse jeito. Passou aqui, vamos laçar o fio que está vindo do rolo, dar uma alturinha e fechar o nosso primeiro ponto baixo alongado, aqui. Vamos para o próximo, ó, dá uma passadinha para o lado com a sua argola. Nós vamos prender no total 3 pontos baixos alongados dentro da argola, tá? Para ficar bem firme. Então, venho aqui, passo a agulha dentro da argola, ó. Localizo onde eu tenho que introduzir o meu ponto, que é bem no pezinho. Laço o fio que tá vindo do rolo, trago aqui por dentro da argola e fecho o ponto baixo alongado. Ó, botei aqui 2 já. Se você quiser, pode botar 2, mas eu vou preferir colocar 3 para ficar bem presinho, tá? Puxo mais aqui pro lado e repito o movimento. Introduzo a agulha no centro, introduzo onde eu preciso, laço aqui dentro o fio que tá vindo do rolo, passo esse fio por dentro da argola e fecho o ponto baixo alongado. Ó, quando a gente levanta pra cima, fica assim, super presinho, perfeito. Do outro lado, a gente vai ter que tomar um cuidadinho para deixar tudo certo sem entortar. Então, ó, aqui eu vou dar sequência. Depois de prender esses pontos aqui na argola, você vai fazer mais 6 pontos, tá? Então, conta aqui, eu já contei pra vocês pra ficar bem simétrico. Então, a gente vai fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois a gente vai aplicar o outro lado da alça. Então, ó, 1, 2, 3, 4, ó, já vai ajeitando, 5, 6. Agora a gente vai mais uma vez aplicar o outro lado da alça. Mas aqui é importante ter um cuidado, que é... Vocês já perceberam que a nossa alça, a gente precisa aplicar ela nesse sentido aqui. Então, a gente vai precisar dar a volta com ela aqui, ó, colocar na posição que ela vai ficar. E aqui sim a gente pode posicionar, ó, dar uma voltinha assim, aqui a gente consegue posicionar para aplicar dessa forma. Porque assim, quando ela estiver aplicada, a gente vai conseguir fazer desse jeito e ela ficar no lugar. Então, deixa a alça assim. Você põe aqui de ladinho só para conseguir pegar. Ó, venho aqui no próximo ponto, passo a agulha dentro da argola, localizo onde eu preciso introduzir a agulha para fazer o ponto. Laço meu fio, passo por dentro da argola e fecho o ponto baixo alongado. Ó, tá vendo? Assim vai ficar certinho no final. Então, agora é só repetir o movimento 3 vezes. Fizemos aqui uma, agora é a segunda.
Passa o fio por dentro da argola. 2. E agora o último, puxa aqui pro lado, introduz a agulha dentro da argola, localiza onde você precisa introduzir o ponto, laçou o fio, passa o fio por dentro da argola e fecha o ponto baixo alongado. Agora sim, a alça aplicada perfeitamente. Você pode usar essa técnica, inclusive, para aplicar alça em bolsas, outros tipos de acessórios. Fica bem legal e fica bem presinho. Então agora a gente vai terminar a nossa carreira fazendo os pontos onde está faltando. Então, ponto baixo alongado aqui, ajeita a galera toda, ó, faltam só 2. Laça o fio, alonga o ponto e aqui o nosso último. Introduzindo aqui no pezinho e fechamos o ponto baixo alongado. Vou aumentar aqui a laçadinha. Ó, a nossa peça tá assim agora. Aqui eu fiz curtinha, mas, né, deu pra entender. Tá assim. Agora a gente vai fazer o acabamento em ponto baixíssimo. Esse acabamento, gente, é muito simples, é só pra dar mais firmeza pra peça, tá? Então, olha só, vou colocar minha agulha aqui dentro da alcinha. E aqui não vai ter fechamento de carreira. Aqui a gente vai imediatamente introduzir a agulha, ó, com o fio aqui na agulha, a gente vai introduzir a agulha pegando o pontinho de base da carreira. Puxa o fio que tá vindo do rolo para ajustar e a gente vai laçar e fechar com o movimento de ponto baixíssimo aqui. Pronto. Agora a gente vai até o final dessa carreira contornando com pontos baixíssimos. Então, ó, introduzo a agulha no pontinho, laço o fio, trago aqui pra frente e passo essa laçada dentro dessa. Esse é o ponto baixíssimo. Assim a gente cria esse efeito de correntinha aqui em volta. É importante quando você estiver fazendo, passar a alça aqui pra baixo, deixar ela pra baixo, pra não fazer esse ponto baixíssimo por cima, tá? Então faz dessa forma aqui pra ficar bem certinho. Fez o ponto baixíssimo e assim a gente vai até o final da carreira. Chegou aqui no final da carreira, eu quero que você localize aí o primeiro pontinho que você fez. Se você olhar de cima, você vai conseguir perceber, porque fica uma carreira de correntinhas aqui em cima e aqui do lado também. Quando você olhar por cima, você vai ver onde começam as correntinhas aqui do topo. A gente vai fazer ponto baixíssimo até aqui. Ou seja, no primeiro aqui ponto baixíssimo que a gente fez, a gente vai colocar mais um em cima dele. Então, ó, fiz o último aqui da carreira, venho aqui em cima desse, que foi o primeiro, e vou colocar o meu último. Pois bem, feito isso, a gente vai cortar o fio que tá vindo do rolo para dar o acabamento. Então, eu venho aqui, vou cortar um pedaço suficiente para dar um acabamento legal e vou pegar uma agulhinha menor para fazer acabamento. Peguei aqui minha número 3. Agora a gente vai fazer um acabamento invisível completo aqui. O que isso quer dizer? Vou ensinar vocês a fazer o acabamento invisível aqui nessa parte e aqui no topo também, para ficar tudo certinho. Para começar, vocês estão vendo que tá um buraco aqui, né? A gente quer juntar essa galera para ficar imperceptível onde começa e onde termina a carreira. Então a gente vai localizar a primeira correntinha completa. Vamos pegar ela inteira assim com a agulha de cima para baixo e vamos laçar o fio que tá solto. Feito isso, a gente simulou a parte de baixo de uma correntinha. Agora a gente quer fazer esse movimento aqui para simular a parte de cima também. Por isso, a gente vai introduzir a agulha de dentro para fora da peça, ó, assim, saindo com a agulha no centro dessa correntinha aqui, que é de onde está vindo o fio. Então, eu introduzo a minha agulha aqui. Não tem lugar certo, tá? Para você introduzir a sua agulha. Introduz aí onde você conseguir. Até você sair aqui no centro da correntinha. Saiu ali no centro, laça o fio e passa aqui para trás. Olha só o que é que acontece. Assim a gente consegue um acabamento perfeito em que não dá para ver onde começa nem onde termina as correntinhas. Agora falta aqui a parte de cima, certo? Porque nesse pedacinho aqui, ó, se vocês repararem, essa daqui tá sozinha. A gente não tem uma correntinha completa aqui. Então, a gente precisa
colocar aqui para ela não ficar sozinha. Como que a gente faz isso? Eu vou pegar o nosso fio que está sobrando e vou passar por dentro, ó, dessa correntinha aqui, que está logo após o tracinho que está sozinho. Então, vou pegar aqui o meu fio, passei minha agulha ali por dentro, ó, vou deixar desse jeitinho. E agora eu vou fazer esse movimento aqui, que é para completar o movimento de correntinha. Então, aqui é como se essa correntinha que tá só o tracinho, ó, tá todo mundo aqui em cima. Aqui tá só o tracinho, é como se ela já tivesse a alcinha de baixo. Eu vou dar pra ela a alcinha de cima agora. Então, eu venho aqui na correntinha de onde está vindo o meu fio, laço ele e puxo pra finalizar. Olha só o que é que vai acontecer. Os volumes agora estão totalmente equilibrados aqui, estão todas as correntinhas completas. Pois bem, gente, agora é a hora dos acabamentos, então eu venho aqui atrás e acabamento cada um faz como prefere, não tem jeito certo e errado, eu só vou mostrar aqui rapidinho como é que eu faço. Acabamento a gente faz e por fim ajeita a peça, tá? Então eu vou passar o meu fio aqui e a primeira coisa que eu vou fazer, depois de passar o fio e deixar mais preso, é encontrar alguma alcinha aqui mais grudadinha, passar o meu fio e antes de terminar de passar, eu vou vir com essa pontinha dentro da alcinha que se formou. Assim a gente puxa e vira um nozinho, tá vendo? Desse jeito a peça não vai soltar. Então a partir daqui é só você ir acompanhando o movimento dos pontos. Com o seu fio, vai com uma agulha menor com calma e vai passando esse fio até você ficar satisfeita, até ele estar bem escondidinho. Assim não vai soltar. Faz até onde você ficar satisfeita, vai indo até o final, por fim, corta, né, a rebarba que sobrar, ajeita a sua peça e pronto, gente, o seu porta-vinho vai estar prontíssimo, já com a alça aplicada, arrematado. Essa foi a nossa receita do porta-vinho em parceria com a Fio a Fio. Espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Comentem bastante aqui embaixo. Qualquer dúvida, fala nos comentários também. E quando fizer, marca a gente lá no Instagram que a gente vai amar ver e compartilhar o trabalho de vocês. Um beijo e até a próxima!